Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nath, sou a Natália Carneiro, coach de emagrecimento, coach de vida, mentora de mulheres realizadoras. Eventualmente eu vou aparecer por aqui para trazer alguns conteúdos e algumas coisas que me ajudaram muito no meu processo, né, de transformação corporal, para restaurar o meu casamento, para ter uma conexão maior com Deus, né, espiritualidade, para vencer as minhas dores e para também vencer aí um processo de demissão. Gente, é muita coisa, demissão, transição de carreira, o meu pedido de demissão. Então, assim, às vezes vocês vão me ver aqui bem arrumadinha, bonitinha, pipona, outras vezes vocês vão me ver bem natural, e eu não quero ficar muito limitada a isso, porque eu sou muito do momento, então sempre que eu sentir aqui no meu coração vontade de vir conversar com vocês, de deixar algum conteúdo que vai ajudar vocês nesse processo, eu vou fazer. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero te contar um pouquinho sobre a minha história, e vai ser de uma forma bem resumida, porque a história é muito grande, tá? Como que eu iniciei nessa jornada de coach de transformação corporal? Como que eu vim parar aqui? Eu sempre fui uma pessoa que vivi lutando contra a balança, sempre. Eu sempre quis ser magra, sempre quis ter o corpo dos manequins, vivia fazendo muitas dietas, dietas malucas, e uma coisa que me marcava muito assim na vida. Nossa, eu lembrei de uma cena agora. Uma vez eu fui à praia com um paquerinha meu e eu estava sentada, né, toda feliz, era o meu aniversário. Eu lembro que o menino chegou assim por trás de mim e pegou com as duas mãos a minha barriga, assim, apertou. Aí eu dei risada ali na hora, brinquei, mas assim, eu fiquei muito envergonhada, fiquei muito triste e já era uma luta assim que eu sempre tive contra a balança. Mas as pessoas que me conheciam, que me viam, sempre achavam que eu não precisava emagrecer, porque as pessoas veem a gente de roupa, né? As pessoas veem a gente de cinta modeladora, com a roupa preta para disfarçar, e não vê realmente os detalhes. E eu sempre quis ser perfeita, realmente, como a manequim. E como essa situação, outras situações iam acontecendo também. Então, a minha professora de GR, por exemplo, aí já vem lá para a infância. Eu lembro que ela chamou a minha mãe, que eu sempre fazia todas as atividades da GR, eu era uma boa ginasta, e ela chamou minha mãe perguntando por que que eu era tão gordinha. E falando com a minha mãe, nossa, mas por que que ela é gordinha assim? Aí minha mãe, ai, fulana, é porque eu faço muito bolo de chocolate, muita torta, muita pipoca para ela, muito pão, e aí ela come demais. E a minha professora falou para ela parar de fazer isso. E depois desse dia, minha mãe começou a parar de fazer essas comidinhas para mim. Só que essas comidinhas que minha mãe fazia era a forma que eu mais me sentia amada por ela. Eu sempre tive ali uma dorzinha achando que minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. E eu sempre meio que quis chamar a atenção dela. E quando ela fazia essas comidas, era como se eu sentisse realmente o amor dela por mim. E aí, quando ela parou de fazer, imagina, né, como é que fica a cabeça de uma criança. E aí eu comecei a comer escondido, e a gente não tinha muita condição também, então era muita escassez. E aí eu comia escondido, ficava roubando comida, achava tudo, mesmo que minha mãe escondesse. E assim eu fui crescendo ao longo da vida. Com 23 anos de idade, eu recebi uma oportunidade para morar em um outro estado, em São Luís do Maranhão. Ah, eu sou baiana, moro hoje em Aracaju, Sergipe, e fui para São Luís do Maranhão com a oportunidade de trabalho. Fui sozinha, sempre fui muito família, enfim, mas eu fui parar em São Luís do Maranhão sozinha, sem família, sem amigos, sem nada. Lá eu fiz muitas amizades, mas logo quando eu cheguei foi muito difícil. Então, assim, aconteceram muitas coisas ruins, assim, na minha vida, né, eu cometi alguns erros, algumas falhas, também tem questão de relacionamento com as pessoas, então eu meio que tinha problema no trabalho, eu era meio problemática, uma adolescente emocional, que são assuntos que a gente vai falar depois também, e sei que todas essas emoções que eu não sabia gerenciar, eu acabava descontando na comida. Então eu comia literalmente as minhas emoções. Então, assim, eu trabalhava o dia todo, chegava em casa chateada e acabava comendo o que tinha. Chegava em casa feliz, acabava comendo o que tinha e comia demais, passava mal, né. Aí você vai fazer amizades, aí você vai para barzinho, então é bebida, de madrugada comer um hambúrguer. Eu lembro que tinha um restaurante lá, uma hamburgueria, que o nome era Bom de Boca, eu acho, comia demais. Eu nunca fui muito de hambúrguer, mas eu comia. Então, com isso, eu acabei ganhando aí 11 quilos. E foi a minha pior época. Então eu lembro que na época da minha formatura, na faculdade,
Estava 11 quilos acima do peso, com um bochechão gigante, lá no meu Instagram, Natália Carneiro, Natália com LH, tá? É arroba, vou deixar aqui para você me encontrar lá. Tem algumas fotos minhas dessa época para você dar uma olhada. Como eu tô começando agora, eu não vou esperar ser expert aqui no YouTube, botando aqueles negócios para você visualizar, vou fazer desse jeitinho mesmo, depois a gente vai melhorando, né, aperfeiçoando. Mas enfim, adquiri esses 11 quilos, na minha formatura eu estava bem acima do peso, e minha vida era essa, eu não tinha tempo para nada, trabalhava demais, me dedicava muito ao trabalho, não treinava, quando treinava era eventualmente, eu gostava muito de correr, mas sempre o trabalho estava à frente de tudo. Eu dormia super mal, eu lembro que meu gerente mandava e-mail, 3 horas da manhã eu acordava para responder, para ser proativa, sabe, ali pra enfim. E aí passaram-se os anos, passei muito perrengue nesse trabalho, sofri assédio moral, sofri assédio sexual, fui perseguida horrores, mas calma, a gente vai falar muito sobre isso aqui também. Não fui nenhuma vítima, sem não vou nem falar isso. Olha só, fui vítima sim, vamos corrigir, fui vítima sim, mas eu tenho responsabilidade sobre algumas atitudes minhas. Mas sim, eu fui vítima, tá? Porque se você passa por isso, eu quero que você entenda o quê? Que sim, nós somos vítimas por sermos assediadas, né? Por sofrer os assédios morais, sexuais e tudo mais, mas nós também somos responsáveis pelos nossos atos e pelo que a gente aceita ou não. Então, eu vou te dar um exemplo. O meu gerente, ele falou para mim na época, eu vou só encurtar o assunto, depois a gente vai aprofundar mais sobre isso. Quando eu soube que ele ia me contratar para ir para lá, eu achava que é porque eu era uma mulher competente e porque ele via potencial em mim. Mas um tempo depois, né, diante de uma mesa de homens, eu trabalhava em uma empresa de engenharia, ele falou que ele me contratou porque ele tinha visitado um engenheiro dessa cidade e que o engenheiro falou que a concorrente mandava uma vendedora bonita e que o meu gerente só levava um homem feio, que na época era um gerente colega meu, um vendedor colega meu que tinha na época que foi para lá. Ele teve a brilhante ideia de tirar esse vendedor e mandar para um outro estado. E aí eu, uma menina recém-formada, recém-habilitada, recém-contratada, doida para sair daquela escassez que eu vivia na minha cidade, aceitei a oportunidade e fui. Mas quando cheguei lá que eu soube dessa informação e tudo que eu ia passando, eu aceitei. Eu aceitei muita coisa. Eu poderia ter dado um basta naquilo, mas eu não tinha uma orientação. E tudo que aconteceu foi importante para me modelar e me tornar a Natália que eu sou hoje. Hoje eu não aceito esse tipo de coisa, né? Não teria dado risada, nem sei como é que eu me senti, na verdade, a verdade é essa na época, mas muita coisa eu não teria aceitado. Enfim, eu descobri isso tudo sobre a questão da responsabilidade, que um tempo depois, quando eu já vim parar aqui em Aracaju, eu precisei ir para o psicólogo, porque eu estava muito mal. Eu estava com muitas dores no corpo, com excesso de peso, estava tendo problema de relacionamentos, continuava tendo problema de relacionamento, queria mudar e não conseguia. As pessoas me criticavam, apontavam o dedo para mim, e essas emoções eu descontava na comida. Então, indo na psicóloga, eu lembro que na primeira sessão eu deitei lá, sentei, fui conversar com ela, contei toda a minha história, que eu ainda vou ter oportunidade de contar para vocês. Lá no meu Instagram também tem um destaque que é Comece Aqui, que eu contei um pedacinho só desse meu processo de transformação. E aí eu contei tudo para ela e no final ela só me fez uma pergunta: por que você aceitou? Foi eu que aceitei ir para o Maranhão, foi eu que aceitei continuar passando por tudo que eu estava passando. Então, quando eu fui falar que eu não era uma vítima, eu estava querendo falar dessa questão pontual. Mas sim, eu era uma vítima, mas eu aceitei e eu permiti. Então, a primeira lição que eu tive na minha vida é que as pessoas, elas vão me tratar sempre da forma que eu permiti que elas me tratem. Então, naquele momento eu precisava, eu achava que eu precisava me submeter a tudo isso e fiquei 10 anos nessa empresa. Até que Deus, na sua infinita bondade, ele me arrancou daquela empresa quando eu encontrei esse método de emagrecimento incrível. Que a priori eu vim para transformar a minha vida, para emagrecer. E assim, cara, mudou tudo. Na semana que eu entrei nesse método, para ser acompanhada por uma coach, esse gerente que falou isso, que me levou para São Luís por conta disso, ele me demitiu.
Eu já era uma mulher muito madura, né, mas enfim, é outro papo, a gente vai conversar sobre isso. Ele me demitiu, eu lembro que eu saí de lá cantando aquela música de Frozen, né, livre está. E aí eu liguei pra minha mãe, eu chorava, gente, chorava, era uma mistura, assim, de medo com tipo: "Meu Deus, obrigada, eu tô livre", porque eu não me via pedindo demissão e saindo, deixar meus tempos 10 anos de casa, a gente pensa muito nisso, né, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Mas Deus, ele conhece cada um dos seus filhos, então tem filhos que têm coragem, que vai lá e pede demissão, e outros, quando você começa a pedir a Deus para que ele te dê um caminho, ele faz isso com você. Mas assim, não é da forma mais certinha não, tipo: "Olha, é uma oportunidade aqui para você, vou te tirar da", não é assim. É no meio do caos que as coisas acontecem para que você vá evoluindo. Então eu fui demitida, eu lembro que eu contei no grupo de acompanhamento das minhas colegas, né, que fazem parte também do método, faziam parte na época comigo. Falei: "Gente, eu fui demitida, estou muito triste porque eu vou ficar em casa o dia todo comendo". A minha coach me chamou no privado e falou que de jeito nenhum isso não ia acontecer e ela ia cuidar de mim. E de fato ela cuidou de mim. Ela me deu uma oportunidade para empreender e para ver que existia um mundo de possibilidades. Então não era só o CLT. E eu nem sabia, não sabia sobre afiliado, não sabia sobre marketing digital, eu não sabia nada, nada, nada. Eu não sabia nem que eu podia monetizar no Instagram. E aí eu fiquei com medo, óbvio, e minha família toda falando: "Não, porque você tem um currículo maravilhoso, porque você tem que encontrar uma outra oportunidade, por quê, por quê, por quê?", porque a família ama a gente, mas, né, às vezes atrapalha a nossa vida. E eu fiquei com isso na cabeça, com medo de só empreender, mas eu estava gostando desse negócio. Um mês depois, devido ao meu currículo e toda a bagagem que eu tenho, conhecimento, eu comecei a trabalhar em uma empresa bem pequenininha, tipo, vi que engoliu o meu ego, para trabalhar nessa empresa, porque imagina, eu trabalhava numa empresa SA, era gestora de filial, para ir trabalhar numa empresa bem pequenininha, que era bem desorganizada também, assim, suja, enfim. Mas é papo pra depois também. Fui trabalhar nessa empresa porque eu queria pegar, uma bagagem para trabalhar em uma indústria farmacêutica, uma grande empresa, eu queria ser propagandista médica. Não sei como nasceu isso. Eu acho que eu sei. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos, né? Então eu tinha 2 amigas que elas são da indústria, né? Uma enfermeira e a outra, acho que as 2 são enfermeiras, não lembro. Não, uma é farmacêutica e uma é enfermeira, e elas vinham para cá todas bonitas, com aqueles carrinhos, a gente ia almoçar em grandes restaurantes, eu ia junto com elas. E aí eu via aquilo, achava bonito. Então acho que por conta delas me despertou esse desejo em mim para ser propagandista. Eu achava bonito. E aí eu botei na cabeça, mas acho que no fundo é porque era difícil ser propagandista médica, eu ouvia muito isso, o pessoal falava que era máfia, que era difícil. Acabou que eu, na minha ousadia, que eu vou te ensinar a ter essa ousadia também para você conseguir tudo aquilo que você quiser e não ouvir as pessoas que falam que é difícil, então fica aqui que vai ter muita coisa boa. E aí, aceitei, eu aceitei não, ó, doida. Aí, enfim, eu fui, falei que queria ser propagandista, então comecei a fazer os 2. Eu fazia primeiro esse trabalho nessa empresinha pequenininha, que eu falei que não era tão legal, levei uma rasteira lá do cara e aí fui dispensada. Então imagina, eu primeiro fui demitida, depois fui dispensada numa empresa pequenininha, falei: "Meu Deus, me senti um cocô". Né, mas aí tudo bem, eu já estava ali fazendo um trabalho como coach, já tinha algumas alunas, tinha muita gente aqui me ajudando de forma gratuita, me ensinando tudo, sabe, assim, assim, doando todo o conhecimento. Eu vi: "Cara, isso é real?". Porque você imagina assim, você vai trabalhar numa empresa, as pessoas vão querer só sugar de você, não, aqui eles entregam, entregam, entregam. Obviamente que você cresce, as pessoas que te ajudaram, elas crescem também, mas elas entregam tudo para você. E aí só depende de você. E eu agarrei a oportunidade, falei: "Não, eu vou ficar aqui". E fiquei 5 meses trabalhando só como coach, ajudando outras pessoas, né, focando no meu resultado, super feliz, satisfeita. Aí um belo dia eu fui num evento, foi o meu primeiro evento em São Paulo, que eu conheci essa turma incrível. E aí quando eu estava lá nesse evento, eu recebi uma ligação de um laboratório grande. Eu tinha tentado já 3 processos seletivos, eu não tinha passado. Mas, assim, para, né, indústria farmacêutica que é difícil, que é máfia, que não sei o que que o pessoal falava, pô, eu consegui processo seletivo, estava de bom tamanho, não era nem da área, tive oportunidade. E aí, quando eu estava lá, eu consegui, gente, isso em menos de 1 ano, eu consegui entrar na indústria, para ser propagandista médica. Só que tinha um detalhe, eu estava em São Paulo em um evento que abriu a minha mente e falou: "Não, que eu quero fazer isso aqui, eu quero ser coach". Mas aí eu lembrava do meu marido falando que eu tinha que ter uma outra oportunidade, porque eu tinha um currículo muito bom.
E a minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, todo mundo, né, minha avó. E aí eu aceitei a oportunidade. Isso é bom, porque talvez se eu não tivesse aceitado, todas as dificuldades que eu passei aqui dentro como coach, porque sim, não é mais de rosa não, é maravilhoso, mas tem as suas dificuldades também. Mas todas as dificuldades que eu passei, não me deu vontade de desistir. Porque eu sabia que eu não queria mais o CLT. Eu não queria mais ter que trabalhar para alimentar os sonhos dos outros e ter que me machucar para isso, sem ter tempo para mim, para minha família, não poder tirar férias quando eu queria. Então, essa certeza que eu tive quando eu comecei a fazer os dois, até resolver pedir demissão, que eu vou chegar lá, foi importante. Então, por isso que eu não acho que foi ruim eu ter ouvido a minha família, foi muito bom nesse sentido. Então, eu comecei a trabalhar como propagandista médica, decidi que eu ia crescer como coach também, formar minha equipe, então eu fiz minha escolinha de coach, comecei a treinar e qualificar pessoas. E aí, no final do ano, eu alcancei um nível incrível, que ia ser muito desejada na minha empresa e foi muito rápido, né, eu cresci muito rápido mesmo, e eu já estava muito feliz aqui como coach, eu não queria mais ser propagandista. Eu estava sofrendo muito. E aí veio a pandemia, né, aquele momento difícil, a gente em casa, mas assim, foi muito bom. Assim, até a pandemia, até as dificuldades foram boas para mim, porque eu pude me dedicar mais até ao meu trabalho como coach. Mas tinha a cobrança, a pressão lá da indústria também. E eu já sabia que eu não queria. Não queria, não era aquilo que eu desejava. Poxa, eu quero vender saúde, e lá eu vendia medicamento, que é um trabalho muito importante, mas assim, para mim não estava fazendo tanto sentido. E aí eu sei que em janeiro eu pedi demissão. Em janeiro eu decidi pedir demissão, assim, contra gosto do marido, da família, todo mundo me achando doida, mas eu decidi pedir demissão e morri de medo. Porque você morre de medo, né, gente? Eu pedi demissão, tinha lá meu salário todo mês e agora eu vou só empreender? Exatamente, foi isso que eu fiz. Só que a vida veio assim, ó, rasteira em cima de rasteira, dificuldade em cima de dificuldade. E hoje eu entendo que Deus estava me preparando para o momento que eu estou vivendo agora. Que não está ainda com a minha vida toda resolvida, mas hoje eu tenho uma tranquilidade, eu respiro um ar mais sereno, sabe? Eu sinto a presença de Deus, eu sei exatamente onde Ele está, que Ele está me ouvindo de onde Ele está. Então, assim, minha conexão com Ele melhorou bastante, me trouxe uma clareza e ele ainda não me mostrou uma coisa que eu desejo muito que ele me mostre, mas se eu abrir essa câmera aqui para falar com você, mesmo sem ter todo o preparo, é porque eu entendo que é isso que ele quer de mim também. Então, eu acho que quanto mais eu puder doar para você, né, quando a gente é fiel no pouco, a gente vai saber ser fiel no muito, e ele está me preparando também. Então, todo o conhecimento que eu tenho, toda a bagagem que eu tenho, que eu vou transbordar aqui na vida de vocês, que eu espero, se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, já está aí, eu já estou super feliz. Então, eu quero que você realmente aproveite essas oportunidades. O que que eu estava falando? Aí eu sei que, deixa eu ver, pedi demissão, né, para trabalhar como coach, aí tá, esqueci do detalhe. Em 2019, eu e meu marido, a gente decidiu que a gente ia engravidar, a gente ia ter filhos. E eu engravidei em maio de 2019, logo depois que eu tinha pedido demissão. A gente ficou super feliz. Só que eu tinha um negócio como mulher que, assim, eu nunca tive um desejo. Nunca fui daquela mulher que, sabe, vê criança e falava, ai meu Deus, eu quero o meu. Nunca. Isso não existia comigo. Eu nunca falava muito em ser mãe, mas eu sabia que era o natural. Meu marido também falava muito sobre isso, que é o natural, que todo casal pede. Depois do casamento, a gente já tinha o quê? 5 anos de casado, que era o natural. E aí eu engravidei em maio. E aí eu lembro que eu fiz a primeira ultrassom, super feliz, ouvi o coraçãozinho e levei para a médica. E a médica falou que o batimento estava baixo. E meu mundo desabou. Como assim? A gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente. E eu lembro como se fosse hoje, eu deitada na minha cama, em posição fetal, muito mal, chorando. Meu afilhado tinha acabado de nascer e meu irmão me ligou para ver o meu afilhado. Eu comecei a falar com ele, eu estava deitada, eu fiquei muito emocionada. Eu só entreguei assim, o celular para minha mãe e desabei. Fiquei naquela posição ali, não sei, 1, 2, 3 horas, não sei exatamente quanto tempo.
E aí minha mãe conversou com meu irmão ficou muito preocupado, conversou com ele, mas até então não era o fim. E aí eu tive que esperar uma semana para ver se ia progredir. Então essa espera também foi assim muito difícil. Mas aí eu tenho uma amiga incrível, a Lid, que já me ajudou em muitos momentos. Deus já usou muito ela para me ajudar em muitos momentos. E a Lid, ela se propôs a orar comigo todos os dias. Eu pedi para ela orar comigo. E a gente orava todos os dias, pedindo a Deus. E eu pedia muito a Deus para que Deus abençoasse, para que se fosse feita a vontade dele. Isso foi na sexta. E aí no sábado eu fui fazer um ultrassom. Foi a primeira lição que eu tive dessa, desse primeiro aborto, porque foram três. A primeira lição que eu tive foi o seguinte: quando eu fui no sábado, porque ainda tinha uma chance do médico ter errado, da ultrassom não ter sido tão boa, sabe? E aí, quando eu fui no sábado, que eu entrei na sala, Danilo, meu marido, ele não foi, por conta da pandemia, eu não pude entrar, eu entrei só. E aí eu lembro que quando eu estava deitada, a médica foi fazer o exame, aí ela fez assim, tá baixo. Aí eu perguntei quanto tá. Aí, tipo assim, a primeira que eu fiz tinha dado, sei lá, 96 e essa tinha dado 93, alguma coisa assim. Aí eu, tá baixo não, né? Diminuiu. Tipo, prática, sabe? Mulher prática, que sabe o que quer, decidida. Era praticamente eu chegar pra ela assim, vamos tirar então, não vai evoluir. Ela, não, seu bebê tá vivo. Enquanto tem batida, tem vida. Eu fiquei com uma vergonha tão grande, tão grande, tão grande. E naquele dia ali, naquela hora, sozinha, eu entendi que eu não tenho domínio sobre a minha vida. Que não é assim resolver. Foi a primeira lição que eu tive. E eu fiquei com muita vergonha. Eu pedi perdão a Deus, fui para casa e resolvi orar uma semana. Orei com a minha amiga e não foi. Meu corpo. Aí a gente voltou para fazer o exame. O médico falou que não tinha mais batimento. Saí da sala e falei, vou esperar. Aí eu fui procurar aqui no YouTube e encontrei uma moça, não vou lembrar o nome dela agora. E eu estava ouvindo a história dela, que ela tinha passado por isso e que ela tinha decidido que ela ia esperar o corpo dela fazer tudo. Esperar o corpo dela expulsar. E é um processo sofrido, era muito mais fácil você ir no lugar e fazer o procedimento. Mas eu não fiz. Eu esperei. E na mesma semana, uma amiga minha tinha passado pela mesma coisa. A gente conversando, ela falou, Nath, meu bebê também. Ela me contou até primeiro, né, que o dela não tinha ido. E ela disse que ia fazer, e ela fez. E assim, tudo bem fazer, tá, gente? Tudo bem. Tô falando que é a minha lição, por vários motivos. E eu optei não fazer e esperar o meu corpo. Mas cada mulher sabe de tudo e foi uma decisão minha. Então eu passei um mês e esse um mês foi muito necessário. E aí eu tive que lidar com os olhares das pessoas, com a pena das pessoas, com o fato das pessoas não acreditar que eu de fato estava bem. E eu estava bem, apesar de tudo. Muito grata a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Eu estava grata. Eu sou uma pessoa que eu sei agradecer mesmo diante das dificuldades que já vieram na minha vida. E Deus me dê essa força, essa direção também. Então eu segui a vida, eu fui trabalhar mesmo, ainda com o meu corpo sem expulsar. E fiquei 30 dias até que meu corpo expulsou, comecei a sentir uma cólica muito forte, expulsou o bebê, né, enfim, e pronto. Aí quando foi em setembro eu engravidei de novo. E aí eu fiquei feliz de novo, e eu tinha certeza que agora vai. Porque a primeira gestação é comum acontecer, não é normal, né? Normal é vir, mas é comum. E a gente nunca espera que aconteça com a gente. Nunca passou na minha cabeça que isso fosse acontecer comigo. Então, em setembro, eu tinha certeza que agora ia. Mas nem evoluiu, não ouvi coração, né? Chegou a falar com a família de novo, não esperou os 3 meses. A gente tentou esperar, mas aí eu, muito ansiosa, contei. E aí, de novo, não foi. Aí a gente decidiu investigar, correr atrás para ver. Eu descobri que eu tinha pólipos no útero, fiz uma cirurgia. E aí, ano passado, em maio, vai fazer um ano. Agora estamos tô gravando esse vídeo dia 21/3 de 2023. Em maio, eu engravidei. E eu tinha certeza que dessa vez ia. Porque eu tinha feito a cirurgia, porque tinha dado tudo certo. E de fato estava indo tudo bem. Então, assim,
Batimento ok, é, beta ok, tudo bem. E aí a gente começou eu me cuidando e tal, né? Eu me rendendo aos desejos, então eu comia creme crack com chama, com queijo, um monte de coisa assim, um monte de tranqueira, até Coca-Cola que eu nunca gostei, deu desejo que nem é legal. E aí eu engordei bastante, engordei 6 quilos. E aí quando eu fui fazer a morfológica, que era o momento que eu ia contar para todo mundo, o médico falou que não evoluiu, só que ele já estava grandinho. Já tinha nome, que eu tinha feito o exame para saber se era menino ou menina, deu menina. Não sei se realmente era menino ou se é porque foi o meu, né, que eles detectaram, enfim. E aí foi um baque. Só que eu lembro que quando o médico me falou isso, eu já sabia, porque eu olhei no telão e eu vi, estava grandinho, mas não estava evoluído como. E outra amiga minha estava grávida na mesma época. Outras amigas minhas, duas amigas minhas. E uma outra tinha acabado de ter. E aí eu lembro que eu não chorei, eu levantei da cama, agradeci ao médico, tirei a roupa, fui lá, botei a roupa, saí, e lá fora eu chorei. Tinha feito uma lista de transmissão, mandei para a família falando para eles que não tinha evoluído. E aí lá vai eu esperar de novo para o corpo expulsar. Foi difícil, cara, foi muito, 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 muito difícil. Foi difícil no momento de expulsar também, porque eu senti dor de contração, que eu pensei que eu ia morrer. Que aí eu querendo, e daí eu comecei a sentir dores, tipo, contração mesmo às 16. Quando deu 18 horas, eu falei, pelo amor de Deus, amor, vamos pro hospital que eu não tô aguentando. A gente foi me torcendo de dor. Quando chegou lá, o meu corpo expulsou e foi assim, triste, muito triste. Fez os exames, viu tudo, a gente falou, a gente vai investigar um pouco mais e só vai tentar de novo depois. Isso tem um ano, gente, parece assim que foi ontem, sabe? Enfim. Só que dessa vez baqueou um pouco, não por tudo isso que aconteceu, mas também porque eu comecei a me questionar muito por que que eu não sofria tanto. Comecei a me questionar por que que eu não sofro tanto, porque eu sei que mulheres que passaram, até mulheres que já tiveram filho, elas sofrem, se entregam, e por que que comigo não? Eu meio que me cobrei a sofrer tanto. E eu ficava tentando olhar para mim, tentando entender tudo o que aconteceu, e enfim. E eu sei que nessa eu comecei a ficar muito melancólica, e aí eu comecei a ter muito medo de ficar depressiva. E aí meu corpo começou a somatizar algumas coisas, e eu com muito medo de ficar depressiva, e quanto mais medo você fica, mais, né? Enfim, e muita coisa, gente, muita coisa. E fora outras situações também familiares que tinham acontecido para somatizar e nesse processo. E aí eu sei que em dezembro do ano passado, eu decidi dar uma pausa no trabalho, assim, eu trabalhei até, sei lá, dia 20. Dei uma pausa, dia 20 não, dia 13 eu acho. Dei uma pausa e falei que só ia voltar depois. Deixei meu celular em casa e quis me desligar completamente, aproveitar. E aí aproveitei Natal, meu aniversário, Ano Novo, voltei para trabalhar e ainda estava muito melancólica, ainda com esse medinho de ficar depressiva. Aí eu procurei uma psicóloga para a gente conversar, a gente conversou um pouco sobre algumas situações foram resolvidas. Só que eu percebi que nesse tempo todo eu buscava uma conexão com Deus, conversar com Deus, conversava meio que superficial e faltava alguma coisa. Sabe quando você conversa com Deus e você não sabe onde Deus está? Tipo, eu acredito em Deus, mas Deus está onde? Quando eu for orar, eu vou olhar para onde? Eu gosto de olhar para o céu nascendo, para o sol nascendo, para a lua, eu gosto das estrelas, mas tipo, eu vou olhar. E era vago, sabe? Era muito vago assim para mim. Mas eu tentava, né? Eu já fui para a igreja, já batizei em águas, já falei em línguas. Eu tentava, continuava. Dizia que acreditava em Deus, mas eu não sabia onde ele estava. Mas eu não questionei ele hora nenhuma pelo que aconteceu e por que que algumas coisas na minha vida aconteceram, algumas coisas, enfim. Não culpei ele, não fiquei com raiva dele, mas eu não sabia onde ele estava.
E aí tem pouco tempo, esse ano, né? Desde março, estava assistindo o jornal. E aí eu vi alguém falando assim, não sei exatamente se ela tá falando de ET, de outras vidas. Alguém viu uma nave espacial, enfim, aí foi falar de um planeta que provavelmente estava lá e que. Ai, gente, desculpa, eu não lembro mesmo exatamente. Eu nem sou estudiosa disso. Mas tem uma coisa que fez sentido pra mim, que falou assim, pra você chegar nesse planeta, vai ser 4.000 anos. Me deu um estalo. Caramba, o universo é gigante. Pra chegar em um planeta 4.000 anos, não vou estar nem aqui. E eu já estava me questionando sobre a vida. Eu falei, será que é só isso? As pessoas morrem tá aqui para quê? Para evoluir, para se aproximar de Deus. Eu já estava nessa vibe. Mas faltava entender onde é que Deus estava. E eu falei, claro, ele está em algum lugar lá, no espaço, no universo que ele criou. E ele consegue ver a gente assim na palma da mão, de tão pequenininho que nós somos. Eu falei, é isso. Ele está realmente no céu. Então não importa se eu vou olhar para as estrelas, para o sol, eu estou olhando para lá. Mas eu tenho falado com ele, Senhor, eu sei que o Senhor está aí, eu sei que o Senhor está me ouvindo, e tudo mudou. E agora eu sei onde Deus está. Mesmo sem saber exatamente onde ele está, mas ele está lá, porque o universo é gigante. Meu doido, eu falei, gente, que viagem. Mas assim, foi tão libertador, tão libertador. E aí eu até falei, ah, eu não preciso mais de psicóloga, eu queria cancelar com ela e tal, eu vou cancelar até, inclusive, é uma última agora. Porque eu falo, assim, não que não seja importante, tá, gente? Psicólogo é muito importante você ter alguém para te orientar, para te direcionar. Mas eu estou em um momento que eu quero ser direcionada e quero poder ouvir cada vez mais a voz de Deus. Eu sei que eu posso deitar no colo dele e ele vai me falar tudo que eu preciso, ele vai me mostrar o caminho, eu só preciso ter paciência. Enfim, e é isso. E aí eu comecei a entender que eu preciso me doar. É óbvio que eu tenho um trabalho, eu quero crescer, eu quero desenvolver, né? Eu quero ter uma vida próspera, mas eu acredito que Deus quer isso de mim, que eu possa, através da minha história de vida, de superação, poder tocar alguém que está me ouvindo aí. E alguém que, assim como eu, também acredita nele, mas tem essa, sabe, onde que ele está? E meio que se sente perdido, sozinho, e se questiona, e o mundo tá do jeito que tá. Então, se você quer um conselho meu, busca estar próximo dele, de Deus, busca ser como Jesus. Eu estou começando agora, eu estou querendo participar de grupos de leitura de Bíblia, e tal, porque é para entender, porque eu não entendo, mas eu sei que tudo que eu preciso estar lá e que eu preciso ter paciência para entender. Então, quando às vezes a gente precisa de um conselho, a gente vai perguntar para alguém perto, algum amigo, mas assim, tá tudo na Bíblia. Ah, sei lá, quem é casado, ah, é porque eu estou apaixonado por outra mulher. A Bíblia diz o quê sobre o casamento? Você tem que abrir mão dos seus desejos. É a sua esposa que está com você, que te acompanhou, que te ajudou. Tem um problema no relacionamento, resolve, coloca Deus à frente. Problema com os filhos, problema no trabalho, você está perdido, não sabe o que fazer. Tá tudo lá. Eu vi o Thiago Brunet falando sobre isso e assim fez muito sentido para mim. E eu tinha começado a ler a Bíblia, depois eu parei, falando, não, é muito difícil, não preciso ler a Bíblia, eu vou conversar com Deus, mas assim, cara, tá tudo lá. E aí, quando eu vi o Thiago Brunet falando sobre isso, eu falei, não, eu vou voltar a ler a Bíblia. Do meu jeito, pedindo direção para Deus, eu tenho certeza que tudo no início é difícil, mas depois melhora. Então, essa é a história, é por isso que eu tô aqui. E tudo que eu sei e que me ajudou a chegar aqui, eu vou trazer para você de forma gratuita. Então, eu espero que você tenha tido paciência para ouvir tudo isso. Se você quiser compartilhar com as suas amigas, amigos, pessoas que precisam, com sua mãe, alguém que está ali entregue, sem saber meio o que fazer da vida, compartilha. Salve, tem um sininho, segue, né, o canal e tem um sininho também para você clicar para você receber. Eu não sei quando que vai entrar vídeo no canal. Pode ser que daqui a pouco eu lembre de outro tema e volte aqui e faça um novo vídeo. Pode ser que seja assim, aleatório, a partir do momento que eu senti no meu coração esse desejo, essa vontade, eu só quis começar.
Meus planos era estar maquiada, bonita, né? Mas liguei, fiz. E eu espero que a minha história tenha se conectado com a sua e que pelo menos você tenha despertado esse desejo também de transformar a sua vida. Tamo junto.